queria repartir uma palavra com os irmãos, e é uma palavra de edificação, repartir algo do coração, que eu acredito ser ao mesmo tempo, eu diria que uma palavra profética. Por que profético? Às vezes nós olhamos algo profético apenas como sendo apontando para o futuro, mas o profético, ele é uma característica diferente na Bíblia Sagrada. Os profetas na Bíblia Sagrada, eles olhavam para o passado e traçavam uma linha de onde você está vindo do passado. E então eles lhes davam os conselhos do Senhor no caminho de você seguir, para que você tivesse um futuro bem-sucedido. Porque profeta não é adivinho. Profeta, ele está dizendo, se você fizer essas coisas, vai ser isso. Se você fizer essas coisas, vai ser isso aqui. Você nota, por exemplo, que tem profecia que vai falar de futuro e muda. É o caso do rei Ezequias. Deus chegou para ele, através de profeta Isaías, cá entre nós, um profetão, né, vamos dizer assim. Isaías, não era assim, um cara sem nome algum, bem conhecido, chegou e falou, você vai morrer. Prepara a tua casa, arruma tudo que você vai morrer. Agora, o Ezequias, que era o rei, virou-se ali para a parede, orou, falou com Deus, Deus ouviu e falou para o Isaías, volta lá, fala para ele, não vai morrer, você vai viver mais 15 anos ainda. E então Isaías vem e orienta novamente Ezequias. Note que a profecia mudou por quê? Foi Deus que não sabia o futuro? Não, é porque o coração da pessoa mudou. Então, quando muda o coração, muda o que vem depois. E os profetas vêm para falar isso com a gente. A ministração profética, ela é isso. Ela lança luz, ela esclarece o caminho, ela nos mostra as intenções de Deus. Note, por exemplo, no profeta Jonas. Ele fala o seguinte, eu sabia que o Senhor não ia destruir Nínive, porque o Senhor fala que vai destruir, aí o povo se arrepende, o Senhor não destrói. Na verdade, ele estava dizendo, é que eu conheço a tua misericórdia, eu sei que o Senhor age dessa maneira. O que significa isso? Significa que muitas vezes, até quando o futuro não parece bom, e os profetas estão apontando isso, não é que ele quer predeterminar que não vai ser bom, ele quer dizer, se você mudar o seu coração, pode ficar bom. É isso. Da mesma maneira também, quando os profetas profetizam alguma coisa que está lá adiante, e essa coisa é muito boa, até essa coisa que é muito boa não significa que vai acontecer. Significa que se você manter o seu coração como está agora, se você mantiver um coração fiel ao Senhor, é isso que vai acontecer. Mas se não mantiver, não vai ser isso que vai acontecer. Você lê isso o tempo todo em Deuteronômio, por exemplo. Se você ouvir a lei do Senhor, se você andar nos caminhos do Senhor, então virão sobre você e te alcançarão todas essas bênçãos. Não diz nem que você precisa correr atrás de bênçãos, diz que vai te alcançar, simplesmente porque você está praticando a palavra de Deus. Então hoje eu quero lançar para vocês uma profecia. Eu quero lançar para vocês algo que pode ser uma direção para a tua vida. E algo muito bom para acontecer no tempo presente e futuro próximo na sua vida. Mas isso acontecerá se você andar nos caminhos do Senhor, seguir os princípios da palavra de Deus e andar segundo o Senhor tem falado no teu coração. É isso que vai suceder com você. Então vamos abrir aqui o nosso coração para a palavra de Deus nesse momento? Vamos fazer isso? Dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão para quem está do teu lado. Deixa eu fazer igual eu faço lá em Osasco. Você já sabe o nome da pessoa que está do teu lado? Se não sabe, vai falando o teu. Porque de repente você não sabe. Fala para a pessoa. Isso. E aí agora você vai orar por você, vai orar por essa pessoa. E eu peço que você ore por mim também, por gentileza, para que eu tenha a graça de Deus para ministrar para você hoje à noite aqui. Orem vocês, eu me uno com você em oração já já. Pode orar.
Eu me uno com os meus irmãos, Senhor, e te peço, revela a tua palavra ao nosso coração hoje aqui. Fala aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Ministra, lança luz no nosso caminho, nos oriente pela tua palavra, Senhor. Desperta a nossa vida, que saiamos daqui hoje despertados pela tua palavra. Infunda fé no nosso coração hoje à noite aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abençoa o irmão que está do teu lado. Pode abençoá-lo. Seja abençoado você. Maravilha. Tema de hoje é tempo de estabilidade. E essa palavra já é uma profecia para você. Aqueles que recebem a palavra, logo após eu dizer novamente, você fala, é comigo isso, vai dizer amém. Então, é tempo de estabilidade. É para você, é para você. Meu irmão, chega de altos e baixos. Chega de instabilidade. Chega dessa vida que parece um barquinho no meio da tempestade, que vai sendo levado de um canto a outro por qualquer vento que bate e a gente não sabe que rumo está tomando na vida. Chega disso. Chega de instabilidade na vida econômica. Chega de instabilidade na sua vida com Deus também. Nós estamos numa situação de tanta instabilidade na nossa nação que ela tem afetado comportamentos. Relacionamentos não conseguem durar muito tempo. A própria igreja tem sido afetada com isso também, porque a crise vai gerando instabilidades, e essas instabilidades vão se perpetuando nos relacionamentos. Daqui a pouco você não consegue mais nem mesmo parar em igreja. Talvez essa aqui já seja a 7ª, 8ª, 10ª que você está indo. Chega! É tempo de estabilidade. É tempo da gente encontrar o nosso lugar, é o tempo da gente firmar estacas, é tempo da gente construir história, é tempo da gente se firmar como família, é tempo da gente criar histórias e estacas financeiras, por exemplo, para a vida dos nossos filhos, um tempo de estabilidade econômica também para nós. Podemos crer que essa é uma palavra de Deus para nós. E se nós praticarmos as orientações que Deus nos dá, é para esse tempo de estabilidade que nós estamos indo agora. Amém? Chega de instabilidade, chega de altos e baixos. Eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas com vocês. O texto aparece aqui nas nossas telas. Se você quiser abrir na sua Bíblia, fique à vontade também. Nas nossas telas aparece em Gênesis 37, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 5, um texto já bem conhecido da vida de José, assim conhecido como José do Egito. Vamos lá. Esta é a história da família de Jacó, pai de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, é a mesma pessoa, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Outros textos trazem uma túnica colorida. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A história toda de José é muito longa. Nós estamos começando a ler o capítulo 37 até o capítulo 50. Vão essas histórias permeadas de algumas outras. Mas em resumo, a história de José, que a maioria de vocês conhecem, apenas aqui relembrando, era um filho querido de Jacó, e por causa disso, Jacó, bajulando demais esse filho, dá para ele uma tal túnica colorida. Você fala, mas por que isso gerou tantos ciúmes naquele tempo? Porque não era comum as pessoas terem muitas roupas. Isso é normal até hoje, por exemplo, em países como nós conhecemos, alguns lugares na África, onde as pessoas têm uma peça ou duas peças de roupa, é o máximo que a pessoa tem. E então uma túnica, seja ela longa ou seja ela toda colorida, ainda mais se for colorida, cor naquele tempo de tecido, era algo caríssimo, caríssimo.
como a púrpura, o carmesim, cores caríssimas para você confeccionar algo assim. E Jacó deu para este filho, fazendo com que ele se destacasse demais de seus irmãos, mas o que Jacó não percebia é que ele provocava a inveja desses irmãos sobre a vida de José. Os irmãos resolveram aprontar com José, e alguns queriam até mesmo matá-lo, e outro tentando poupá-lo. Resolveu o seguinte, falou: vamos pegá-lo e vendê-lo, e resolveram vendê-lo para um grupo de negociantes que passavam por ali, e José foi vendido como se ele fosse um escravo. Os irmãos inventaram uma história, pegaram a túnica, despedaçaram, pegaram sangue de um animal e disse que esse animal destroçou José e eles não encontraram o corpo. Então, José foi escravo, e como escravo, ele foi bem sucedido como escravo. E ele, sendo vendido como escravo, foi depois comprado por um homem ricaço e passou a cuidar de toda a fazenda deste homem, de todos os bens deste homem. Cuidando dos bens deste homem, ele era tão correto e tão bem organizado que esse homem foi promovendo, até que ele se tornou no mais alto cargo dentro da fazenda daquele homem. Ele passa por uma situação constrangedora com a mulher do chefe dele. E a mulher do chefe dele apronta com ele como se ele a tivesse tentado algo parecido, e então este homem novamente volta para o calabouço. Este chefe dele o manda para a prisão novamente. Ficando na prisão por algum tempo, José conhece um padeiro e um copeiro de Faraó que estavam presos também. Ambos tiveram um sonho, e José interpreta o sonho de cada um deles, inclusive dizendo que um morreria e que outro sobreviveria. O que sobreviveu, passado um tempo, se esqueceu de José. 2 anos depois, José lá no calabouço, o que acontece é que o tal Faraó tem um sonho. O sonho do Faraó é aquele famoso sonho de vacas magras e vacas gordas, que vocês já ouviram tanto falar sobre isso. E esse sonho ninguém conseguia interpretar. Porque as vacas magras comiam as gordas, depois espigas magras comiam espigas gordas, e ele não entendia nada disso. Os grandes sábios do Egito não interpretavam esse sonho. Esse copeiro se lembrou, disse: eu estava na prisão e um hebreu interpretou o sonho que eu tive, e ocorreu exatamente como ele falou. O Faraó falou: mande chamá-lo. Mandaram chamar a José, e José foi, se preparou, ele se arrumou, ele se barbeou, cortou seus cabelos, vestiu uma roupa que lhe deram, foi se apresentar diante do Faraó. E então a interpretação de José é correta. Ele fala de 7 anos de tremenda prosperidade que teria no Egito, e nesse tempo ele já vem com um plano. Nesse tempo vamos armazenar, criar armazéns, celeiros e armazenar comida, porque vai ter 7 anos de fome, que vai comer, vamos dizer, todo aquilo que foi produzido nos 7 anos anteriores. Mas nós faremos reservas, e nessas reservas que nós faremos, nós poderemos vender essa comida para os povos que vão vir buscar aqui no Egito, e o Egito ainda vai enriquecer ainda muito mais com isso. É José também que estabelece 1/5 do valor que as pessoas produziam para que pertencesse a Faraó, e ele vai organizando, administrando. O Egito enriquece, o Egito enfrenta a crise, José cresce, o Faraó, muito feliz com esse novo administrador que tem, dá a ele o que há de bom e melhor, e a vida de José continua, e ele passa a ser o administrador da crise econômica que havia no Egito. No final da história de José, que não me pertence mais na mensagem de hoje, eu vou começar daqui em diante, mas no final da história de José, o que acontece é que seus próprios irmãos vão buscar comida lá também. E a trama é muito interessante, que eu recomendo você fazer disso uma leitura nessa semana, e você vai perceber que trama interessante é aquela quando José reencontra sua família e os seus próprios irmãos não o reconheceram, por ver agora um homem que estava próspero, líder, e foi na verdade aquele que foi para o Egito para guardar o seu próprio pai, a sua própria família, seus próprios irmãos, para que esses não morressem de fome. Na verdade, cresceram, prosperaram, tiveram um bom tempo. Isso foi tudo durante a vida de José ali no Egito. Agora,
Vamos pensar um pouquinho sobre o que este texto pode iluminar aqui o nosso caminho, já que a Bíblia diz em Salmo 119 e 105 que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela orienta a nossa vida. O caso é que crises transformam a gente. Você passou por crise esse ano? Ou vem passando por crises? Crises mudam a gente. Se você passou por uma crise, meu irmão, minha irmã, sua vida não é mais a mesma. Se você melhorou, piorou, é outra história, mas a mesma já não é, porque a crise ela vem para romper com uma padronagem. E eu espero que você tenha notado isso. Muita coisa mudou com a crise. Nosso país ainda enfrenta uma crise econômica, ainda enfrenta uma crise de liderança, ainda enfrenta uma crise de credibilidade. Tudo isso acontece no nosso país, mas perceba como as coisas estão mudando na nossa nação. Já estão mudando. Inclusive, nós precisamos alertar, principalmente os nossos jovens, que talvez a instrução que nós tivemos não sirva mais para eles. A instrução que eu tive, por exemplo, na minha juventude, foi aquela: estuda, 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 porque aí você consegue um bom emprego e você vai se dar bem financeiramente. Não é a mesma verdade para os nossos jovens hoje. Nós temos muitas pessoas que estudaram e estão desempregados, porque falta emprego. Falta emprego porque nós estamos querendo repetir o que tem por aí. E o Brasil está em transformação. E sucesso tem a ver com o seguinte: Yang Cho, pastor da maior igreja lá na Coreia, ele diz o seguinte, ele falou: sucesso é o resultado do seguinte: encontre um buraco e preencha-o com eficácia. É isso. O que é que está faltando? Seja você a resposta. Chegue com uma resposta para aquilo. Novos negócios, novas ideias, empreendedores. O empreendedorismo vai ter muito caminho aqui no Brasil. Preste atenção nessas coisas. Criatividade, ideias novas, fornecimento de produtos que ninguém nunca pensou. Essas coisas começam a mudar a economia de uma nação. É isso que vai ser o futuro. Então nós precisamos perceber que a crise, ela vem, ela desmonta todo um sistema, mas o sistema se remonta. Dessa forma, essa crise veio para trazer uma mudança também na nossa nação. Nós temos orado pelo nosso país há muitos anos. Nós temos orado para Deus sara a nossa nação. Deus está fazendo isso, está botando gente na cadeia. Coisa que nós nunca vimos. Gente que no nosso país era admirado por ser um dos homens mais ricos do mundo, na nossa nação. Entre os 10 mais ricos do mundo tinha um brasileiro, um grande empresário. Hoje está na cadeia o indivíduo. E você nem sabia que ele era careca. Você vê, as coisas mudam, as histórias mudam. Os sistemas caem, políticos de renome estão sendo presos, governadores, presidentes, e alguma coisa está acontecendo na nação. Agora a igreja, é o tempo da igreja se preparar, porque apesar de tantas coisas caindo em descredibilidade na nossa nação, a igreja precisa ser aquela que vai ser a única que vai dar crédito. Por isso a igreja tem que ser o quê? Correta. A igreja tem que ser o quê? Sem nenhuma mancha nela. Não é o que a Bíblia fala? Gloriosa, sem mancha e sem ruga. É assim que tem que ser, pura e sem defeito. É assim que tem que ser a igreja de Jesus. E como que ela vai ser assim? Pela palavra de Deus. Então a cada domingo que você vem aqui, seu pastor ministra a palavra de Deus, aquela palavra é para mudar uma coisa na sua vida, é para tratar alguma coisa na sua vida. Teu pastor te falou aqui domingo passado: fecha a porta do medo na tua vida, não é? Amém. Quando você fecha a porta do medo, aí outra porta vai se abrir para você. É assim que é essa orientação que Deus vem dando, porque Deus está nos treinando aqui, nos preparando. Para quê? Para que nós, fortalecidos pela palavra de Deus, sejamos um povo estável. Amém. Não um povo que anda de altos e baixos, mas um povo estável. O que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer com você, é que Deus quer retrabalhar a minha vida e retrabalhar a sua, para que você seja um novo você. É isso que você precisa ser. Deus quer trabalhar isso em você, retrabalhar o seu coração,
Muitas pessoas estão pensando, puxa vida, o que eu vou fazer, que curso que eu vou fazer, o que eu posso fazer na minha vida? Anda com Deus, sirva o Senhor, ouça as direções de Deus, vai ouvindo a palavra de Deus, passo por passo, cada coisa que Deus fala para você fazer na sua vida. Deus falou, fecha uma porta, fecha, abra outra porta, abra, siga as orientações, e isto vai formando um novo você. Assim foram as crises também na vida do José. E o José passando de uma crise para outra, cá entre nós, parecia que ele nunca sairia do buraco, aquele rapaz, não é? Ele está no meio de seus irmãos, colocado de lado. Num dia que os irmãos dão a atenção, era uma cilada para ele. Aí ele é vendido como escravo. Aí finalmente, como escravo, é vendido para outro comprador de escravo. Vou melhorar. Chega lá no lugar, começa a crescer, problema de novo para o calabouço. Que coisa! Parece que a vida ia de crise em crise, mas Deus estava lapidando a vida desse homem para ele chegar no melhor de Deus para a vida dele. Então, o porquê que Deus fez isso com José e por que você e eu passamos por tantas crises, tantos problemas, porque muitas vezes são esse único caminho para tratar com a nossa vida. Primeiro, Deus moldou a sua vida para te encaixar no lugar certo. Foi isso. Deus vem moldando você para você ser encaixado no ponto certo do que Deus tem para a sua vida. As suas diferenças, elas podem parecer muito estranhas, mas existe algo, ou alguém até mesmo, que se encaixa perfeitamente nessas suas diferenças. As diferenças que vão acontecer na vida da gente têm a ver com experiências. Algumas experiências que às vezes a gente até questiona. Eu gosto de usar um exemplo, que eu usei uma vez, e eu acho ele muito interessante. Alguém aqui tem uma chave para me arrumar? Você tem uma chave, mas uma chave que ela tem essa ranhura. Isso, essa aqui, chave igual de porta mesmo. Essa daqui. Muito bem. Quando você tem uma chave, todos vocês conhecem o desenho aqui da chave, se nós olharmos essa chave, você vai notar que nela existem algumas marcas. Ela tem ranhuras aqui. Ela tem áreas dela que foram cortadas. Ela passou por sofrimento. Ela foi quebrada aqui. Você está entendendo que eu estou falando de você? Eu estou falando de você. É você aqui, ó. E tem marcas aqui na tua vida que elas vieram. E você talvez fala, mas por que eu passei por isso? Por que eu tive que passar por esse outro? Olha essa marca, essa aqui é muito profunda. Por que eu passei por isso aqui? E aí um dia, essa chave, ela é colocada num lugar, e a hora que ela é colocada na fechadura certa, vira, faça aquele clique, e o que acontece diante de você? Uma porta se abre diante de você. Meu querido, Deus trabalhou na tua vida, trabalhou certinho em você, precisava gerar cada uma dessas situações aqui na sua vida, até que no tempo certo você fosse colocado no lugar certo, no encaixe certo para a tua vida, e aí a sua vida simplesmente muda, abre uma porta nova na tua frente. O que é uma porta aberta? É uma oportunidade nova que você nunca viu. Se nós tivéssemos uma porta aqui, ao abri-la, nós teríamos uma surpresa, o que é que tem depois disso tudo? Uma porta faz isso com a gente. Então, o que nós precisamos entender é que, muitas vezes, feridas que nós passamos na vida da gente são necessárias. Necessárias. Você vai ver, por exemplo, o próprio Davi falando, foi bom que eu passasse pela tribulação. Foi bom que eu passasse pela aflição. Como alguém pode dizer uma coisa dessa? Essa moça aqui mesmo, minha esposa, ela uma vez citou uma frase que eu falei, é muita coragem sua dizer uma coisa dessa. Ela enfrentou o câncer por anos, foi 10 anos de tratamento, uma situação difícil. E eu sei o que ela passou. Eu conheci bem os bastidores do que ela passou. E um dia ela chegou assim e falou, sabe de uma coisa? Foi bom
eu ter passado por aquilo? Como assim foi bom? Quase morreu, situação de dores, situações de incômodos, o corpo transformado, situações que parece que você nem sabe se vai sobreviver, situações que você não sabe se você vai estar vivo daqui a um ano. Como é que é isso? Os medos, os traumas, as situações, os ambientes onde você vai, que você vê aquelas pessoas que são ali seus companheiros de tratamento, e um morre, o outro não, e você vai passando por essa situação, e depois fala, foi bom. Ela fala, se eu não passasse por aquilo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Mas eu sei que foi bom. Meu querido, hoje você pode estar não entendendo por que você está num buraco, num calabouço, igual o caso aqui do José. Ele poderia falar, Deus, mas qual é? Quando eu achei que a minha vida estava indo para frente, ganhei a confiança daquele homem chamado Potifar, fui ganhando e conquistando confiança, primeiro dos outros escravos, depois dele, aí eu me torno um líder, um administrador de toda uma fazenda. Aí uma mulher apronta comigo, que ele não fez nada, ele era inocente naquela questão, e eu venho aqui para esse calabouço. Ele não sabia o porquê que estava lá. Por que esse buraco aqui na minha vida? Aí vem alguém, conta ali o sonho, ele interpreta o sonho deu certo lá, no caso de um morreu, do outro voltou a ser copeiro do rei. E o homem, feliz da vida, esqueceu do José. José está vendo? Ainda o indivíduo nem se lembra mais de mim. E às vezes a gente passa por situações assim na vida, e a gente fica pensando o porquê. É como se Deus falasse assim, espera, o faraó não sonhou ainda. Você sabia que você vai interpretar um sonho do faraó? Não, então fica quietinho. Mas Deus não falou isso para ele. Ele teve que esperar esse tempo da vida dele. Queridos, você nunca vai notar a beleza de uma chave, a criatividade daquele desenho da chave, até você encontrar a porta certa. Enquanto não chegou nessa porta, ela é um objeto estranho. Mas essa chave, ela foi feita assim, para ela ser a solução certa para um problema, uma porta fechada. Ela é a solução certa que vai abrir uma porta nova. Eu gosto de usar também a expressão, quando você... Vamos pensar um outro tipo de chave, aqueles cofres, por exemplo, ok? Essa vai dar para a gente pegar um pouquinho melhor. Quando você tem aqueles cofres que são com códigos, e você vai abrir, você põe até o ouvido ali, e você começa a rodar, e aí você ouve um clique. Consegui. Ele desceu um nível. Aí você vai, agora eu preciso continuar. Você vai rodando, e tem outro clique. E depois você, de novo, roda e clique. Interessante, não importa quantas vezes você rodou, a hora que você ouve o clique, você não está nem aí quantas vezes você rodou. Está ótimo. Você um dia sai de uma igreja, vai para outra, você ama a Deus, mas não consegue se encaixar com igreja nenhuma, aí um dia você vai numa e clique. O que você sente naquele momento? Paz, alegria. Alguns de vocês, quantos aqui são solteiros? Solteiro, levanta a mão bem alto. Se é solteiro, você tem que levantar a mão assim. Solteiro que não está namorando, pronto, solteiro não está namorando, levanta e faz assim, espera um tempo, deixa a outra pessoa ver, entendeu? Solteiro que não está namorando, levanta a mão abaixo, vai continuar solteiro, indivíduo. É isso. Solteiro devia chegar cedo na igreja. Chega cedo, ajuda, faz alguma coisa, fica na porta cumprimentando, né? É isso. Quem não é visto não é lembrado, meu querido, né?
E às vezes na vida, você que é solteiro, quer dizer, às vezes na vida é assim, a gente roda, parece que nunca vai aparecer essa pessoa na nossa vida, mas um dia, ó, clique. Você tem paz, você sabe que é aquela pessoa, você tem paz naquilo. Às vezes isso acontece na profissão da gente. Você está numa empresa, não deu certo, outra empresa começou a crescer na empresa, pronto, era a empresa Potifar companhia, não é? Você estava crescendo e te jogaram para o calabouço do desemprego de novo, e vai passando, o que é isso? Volta, mas um dia você encontra aquele clique. É a minha ideia. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você não tinha capacidade de pensar nisso antes, não era o tempo ainda. Mas quando chega esse tempo para a vida da gente, a gente percebe, meu querido, quando você encontra o seu ministério, o seu chamado de Deus na sua vida, todos nós temos um chamado, uma missão, algo para realizar. Quando a gente encontra, ó, clique, abriu alguma coisa nova. Meu querido, talvez você ache que você é um pouco estranho. Sabe por que você acha que você é estranho? É porque você é como uma chave, você tem um código na tua vida, esse código só serve numa fechadura, é só naquele lugar. Você foi feito exatamente para aquele momento, que você vai estar aqui, ó, buscando esse momento, e com os ouvidos atentos para ouvir o quê? Esse clique. É isso. Eu espero que você descubra por que você foi moldado como você foi. Que você descubra por que você carrega essas marcas que você tem. Que você ouça esses cliques ao longo da sua vida, desse seu tempo. Quando a gente amadurece, a gente começa a perceber que é muito importante esse clique. Minha avó usava um outro nome. Minha avó falava: o santo bateu ou o santo não bateu. Minha avó falava assim, não é? Você sabe quando é. Então, ao longo da vida, você vai aprender, na sua maturidade, você vai perceber que você não vai querer um amigo, por exemplo, que não deu clique. Não dá. Você é colega, você vai servir, você é cristão, você vai amar, mas amigo, abrir coração, coisa mais próxima, não. Só aquele que dá clique. Porque quando não dá, é encrenca. Você não vai querer um trabalho que não deu clique. Você não vai querer estar numa igreja que não deu clique. Porque às vezes não dá. Não é ali que é para você estar. Não é naquele lugar. Teu coração não está em paz. Eu deixo muito aberto isso para os meus irmãos que frequentam lá na Carisma em Osasco. Deixo bem aberto para as pessoas: querido, se o seu coração não está em paz, vamos lá, conversa comigo, deixa eu te ajudar. Te recomendo algumas outras igrejas, alguns outros lugares para você ir, para que você se sinta em paz. Eu me sinto bem numa igreja que tem isso e aqui não tem. Tá bom, vamos achar uma que tem, mas vamos achar junto, vamos achar em paz, não tem problema. Mas se você sentiu paz aqui, então é aqui que você tem que botar teu coração, aqui que você tem que entrar. Porque, meu querido, a hora que dá clique, o que a gente tem que fazer? Empurra a porta e entra. Vai trabalhar, vai fazer coisa, vai experimentar esse tempo novo que se abriu na sua vida. Você precisa ser a pessoa certa no lugar certo. É isso que torna a nossa vida uma vida mais gostosa. E eu sei que alguns de vocês vieram aqui hoje para ouvir isso da parte de Deus para a tua vida. Você precisa ser essa pessoa certa, no lugar certo. Segundo, Deus usa a adversidade como um meio para estabilizar a sua vida. Eu quero ler o texto de Gênesis 41, quando aquele copeiro começa a explicar ali para o faraó o que aconteceu. Ele vai contando assim: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho.
E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Esta é a fase da vida do José, onde ele se estabilizou. Até aqui a vida do José não era uma vida estável. É interessante. José era um homem abençoado? Era. Agora, ele era abençoado, mas a vida não era estável. Interessante isso. Tinha bênção na vida dele, mas não tinha estabilidade. Fazia parte ainda do momento que Deus estava tratando na vida dele. Mesmo com as bênçãos, como foi, vamos dizer assim, aquela sua túnica, ou como foi o crescimento lá na casa do Potifar, que era aquele seu chefe da fazenda, ele perde o emprego, vai para o calabouço. Em resumo, ele era um homem de Deus, mas foi parar no buraco. Homens de Deus e mulheres de Deus também passam por crise. E às vezes essas crises derrubam a gente. A gente passa por situações difíceis. Quando você está passando por uma situação difícil, não significa que você é um pecador, longe de Deus por causa disso. Não, você pode ser um homem de Deus e ir para o buraco, do mesmo jeito. Foi o caso aqui. A condição dele não estava alinhada com a posição dele, quem realmente ele era diante de Deus. Ele era um filho de Deus, ele andava com Deus, ele tinha fé no Senhor, estava habilitado, ele tinha tudo isso, mas não estava acontecendo o resultado disso na sua vida. Agora é interessante, o que é que Deus usou para estabilizar a vida do José? Não foi um anjo, não foi uma situação assim, um milagre, não foi nada disso, foi uma crise. Deus usou a crise para isso. E aí é que tem um ponto que eu queria falar com você, que eu queria que você, pela fé, assim, tomasse posse, dizendo: essa palavra é para mim. Depois que ele se estabilizou, nunca mais caiu novamente. Depois que ele se estabilizou, nunca mais caiu novamente. Eu estou falando, depois que você se estabilizar, passada esta crise, plano de Deus para você, meu irmão, minha irmã, nunca mais cair novamente. Depois que esse seu casamento, que está de altos e baixos, se estabilizar, você vai ser uma referência no meio da tua igreja, você vai ser uma referência para os seus irmãos, você vai ser uma referência para a tua família, vai ser um relacionamento sólido, forte, e nunca mais vai cair novamente. Depois que você se estabilizar, organizar a sua vida financeira, está tudo em crise, mas você vai pegar, vai trabalhar essa vida financeira, organizar, começar a pagar as dívidas, reorganizar seu nome, adequar-se financeiramente, começar a crescer novamente, ganhar uma certa estabilidade. Depois de você se estabilizar, você nunca mais vai cair novamente. Amém. Isso é palavra de Deus para nós. Amém. Nós temos que seguir essas orientações de Deus aqui para nós. Nunca mais crise teve lugar na vida do José. Quando José saiu dessa, não é? Ele nunca mais caiu novamente. Você também, meu irmão, quando você sair dessa, você não cai. Se você seguir a palavra de Deus, ela vai estar te levando para um lugar. Se você foi formado, se você foi forjado, se você foi lapidado certinho durante esse tempo de crise, se você deixou Deus trabalhar com você. Eu conheci um irmão que ele começou simplesmente a ter quedas e mais quedas na área financeira, até que ele disse o seguinte, ele falou: eu entendi o que Deus queria trabalhar comigo. Deus queria primeiro trabalhar no meu orgulho, que eu era soberbo e orgulhoso. Depois Deus trabalhou comigo que eu era desorganizado, o que não aparecia a minha desorganização era porque eu tinha muito dinheiro, então não aparecia a minha desorganização. E aí quando veio a crise, a minha desorganização apareceu. Eu tinha que mudar aquilo.
Passei a ser pessoa como qualquer outra que aprendeu a fazer conta. Aprendi a me organizar. Aprendi a ser menos gastão. Aprendi a conversar com a minha esposa e minha esposa saber quanto que eu ganho, para a gente trabalhar junto. Deixamos de ser dois indivíduos morando na mesma casa e viramos dois parceiros dentro de casa, dois sócios do mesmo negócio. Nós trabalhávamos juntos para aquilo. Ele falou: minha vida se estabilizou. Olha que coisa linda. O que fez José sair da prisão e se tornar um dos homens mais importantes naquela nação? O que fez isso? Interessante, no mesmo país, onde ele estava em crise, no mesmo país onde ele estava na cadeia, agora ele estava num lugar, numa posição de autoridade. Deus usou as coisas negativas, as coisas ruins, para trazer os dons de José à amostra. A adversidade cria a oportunidade. O problema cria uma chance. O problema, você orou, Deus me livra disso, e Deus não te livrou. O motivo é que Deus está usando a adversidade para abrir a porta e te levar para uma outra experiência, uma outra oportunidade, um novo tempo na tua vida. Você precisa saber passar por esse momento. Faraó, no momento que ele percebeu que aquele prisioneiro tinha algo a mais, ele o promoveu. O que aconteceu? Faraó deixou de ver José como um problema, porque o que é um presidiário? É um problema, só gasta, ele te consome, ele consome o Estado. Ele olhou, deixou de ver José como um problema e passou a ver José como uma solução, como uma resposta. Meu irmão, quando você virar resposta, isso vai te abrir novas oportunidades. Você tem que repensar sua área financeira, os seus projetos, sua empresa. Sua empresa, ela tem que ser resposta. Ela tem que ter aquele algo a mais. Ela tem que ter alguma ideia que não tem no mercado. Hoje pela manhã eu estava falando com a igreja lá em Osasco, falando como que nós podemos ser diferenciados num mundo de iguais. Que hoje tudo é copy-paste, é copiar e colar, está todo mundo igual. E aí a pessoa fala: vou abrir um negócio próprio. O que ela abre? Um igual a todo mundo. Você é só mais um no mercado, querido. Tem que ter diferenciação, e essa diferenciação vem de novas ideias vêm de tempo com Deus. Vai se encher do Espírito Santo, vai se encher com a palavra de Deus, vai ouvir palavra de Deus, vai ouvir mensagens de palavra de Deus, elas te dão ideias. Algumas das ideias criativas que eu tive nessa semana, eu tive ouvindo dois pastores. Um deles é o teu pastor que você ouviu aqui domingo passado ao vivo, eu tive que ouvir pela internet, tá? E Deus falando comigo, usando o teu pastor para falar comigo. Ideias surgiram, ideias vieram. Fecha a porta do medo, vai abrir uma porta. E eu ali vou fechar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E é interessante, quando você fecha, meu querido, a porta do medo, te abre uma oportunidade nova, te abre uma porta nova na tua vida, uma coisa muito boa. O mesmo cara que era um prisioneiro virou um dos homens mais importantes. Quando eles o viam como um problema, ele sempre foi para baixo, mas quando alguém o viu como resposta, como solução, ele subiu. Esse tempo precisa chegar na tua vida. Essa igreja precisa se tornar a solução para a cidade. Vocês têm que pensar assim. Essa igreja não é um ministério de música, essa igreja não é o seu pastor, essa igreja não são os irmãos que servem, essa igreja são todos vocês juntos. Amém. Essa igreja precisa ter uma mentalidade e um comportamento dentro da cidade que começa a mudar a história da cidade. Amém. Igreja foi chamada para ser sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro. Não é só de culto bom e agradável que a gente precisa ter, não. Precisamos ser uma igreja que faça diferença onde quer que a gente vá. Não faz muito tempo atrás eu fui convidado para falar com todos os policiais da cidade de Osasco. Aqueles, claro, que não estavam ali em serviço, não é? Naquela noite.
E foi com os policiais e seus familiares, inclusive, uma palavra até sobre famílias e tudo mais, que era uma grande preocupação do líder daqueles policiais. Quando eu terminei de trazer uma palavra ali para eles, e orientando, e foi uma coisa muito boa, muito gostosa, senti a palavra de Deus penetrando ali em seus corações. Aliás, nesse domingo agora, hoje pela manhã, alguém me trouxe, eu conheci, porque era assim, eu lembrei que eu estava ensinando ali perto da pessoa, eu lembrei, você não é policial, tal, exato, tal, hoje eu estou de folga aqui, e trouxe aqui meus amigos também que queriam conhecer, que esse daqui estava em serviço no dia, e esse outro aqui estava lá no dia, assim, eu não lembrei, mas eu falei, fiz assim, como que se me lembrasse, né? Estava lá, a gente vê a palavra de Deus penetrando neles. Quando eu terminei de dar aquela palestra, o líder ali dos policiais, na verdade o coronel da polícia ali daquela região, assumiu ali para dar uma palavra, ele era o superior de todos, passaram a palavra para ele em honra, e ele começou da seguinte forma, ele falou: de todas as comunidades, ou seja, as favelas, não é? De todas as comunidades que nós temos na nossa cidade, vocês sabem muito bem quais são as comunidades nas quais nós temos menos chamadas, e elas têm diminuído de tempo em tempo as chamadas e ocorrências, principalmente entre os jovens. Vocês sabem onde é que ficam? Sim, a tal e tal. Pois bem, são essas comunidades que a comunidade Carisma, deste senhor que palestrou aqui para nós, assim que ele falava, né? Que palestrou aqui para nós, o centro social daquela comunidade serve estas comunidades, e eles estão fazendo diferença na nossa cidade. Ele falou assim: em nome da Polícia Militar, eu quero agradecer a vocês por terem sido parceiros nossos, pelo bem-estar da nossa cidade. Naquele momento, por dentro eu falei: glória a Deus, é a igreja tocando e salgando a terra, fazendo diferença na cidade. Igreja chamando para ser diferente. Hoje está tudo igual, mas nós precisamos encontrar o quê? O nosso formato. Tem gente que vão chegar para você, igual chegam para mim lá o tempo todo, querendo fazer com que a gente imite algumas coisas que estão acontecendo por aí. Eles chegam assim para mim, às vezes falam assim: mas por que toda igreja hoje tem uma bandeira de Israel lá e vocês não têm? Eu falei: é porque eu sou brasileiro. Eu topo colocar uma do Brasil e depois uma do Corinthians. Mas de Israel, para que eu vou colocar? Para que você usa aquela bandeira? O que é aquele símbolo ali no meio? A estrela de Davi. Desde quando Davi teve aquela estrela, indivíduo? Vai estudar história. Aquilo é um símbolo pagão, não tem nada a ver com a estrela de Davi. O pessoal que inventou isso aí no meio do caminho. Isso não tem nada a ver, não. Nenhum lugar da Bíblia fala que a gente tem que fazer isso. Nunca leu Gálatas, não. Nós é que somos Israel de Deus hoje. Vamos ter mente renovada. Para de fazer o que tu não está fazendo. Hoje mesmo, umas pessoas chegaram assim para mim, me cumprimentaram e falaram: ai, que bom, cumprimentando você, estamos vindo aqui. Eu falei: é verdade, sim, que legal. Quanto tempo vocês estão vindo? 3 domingos já que a gente veio, está tão bom, que gostoso. E eu falei: que bom, que legal. E o que tem sido bom para vocês aqui? Ele falou: porque essa é uma igreja, gostei da frase que a pessoa falou, essa é uma igreja horizontalizada. Eu falei: como assim? Ele falou: está aqui, eu estou conversando com você. Na outra igreja eu não conseguia chegar perto do pastor, do segurança não deixava. Pastor andando com segurança, mas nem Jesus, entendeu, andava. E Pedro tentou ser segurança de Jesus, você lembra dessa? Pedro tentou, quando foram prender Jesus lá no Getsemane, o Pedro, puxou a espada e cortou o quê? A orelha do Malco. E como é que você dá uma espadada em alguém e corta a orelha sem arrancar o ombro? Você nunca parou a pensar nisso? Pedro, na verdade, mirou para cortar a cabeça do indivíduo. O cara que virou e cortou a orelha, era orelhudo, foi embora. O cara tinha uma orelha assim igual a minha, assim, avantajada, foi embora. E Jesus ainda vai e cura a orelha do Malco, né? E se sabe o nome do cara, acho que o cara se converteu depois dessa, viu? Que sabe até o nome do indivíduo, não é? Então, querido, igreja está ficando tudo igual. Essa igreja foi chamada
para ser o que Deus a chamou para ser. Porque se vocês não forem aquilo que Deus está chamando de vocês serem, Ele vai ter que levantar outro grupo, porque virou igual tudo de novo. Eu estava saindo de uma pregação num lugar, e é um pastor, amigo meu, tal, lá eles chamam de apóstolo, né? O apóstolo, tal, o apóstolo. Eu chamo o cara pelo nome. Eu conheço o cara pelo nome, eu vou te chamar pelo nome, né? E aí eu percebi que tinha uns irmãos me servindo assim do meu lado, tal. Eu achei que eram uns diáconos ali, mas o tempo todo, qualquer coisa que eu fazia, qualquer movimento que eu dava, o cara estava do meu lado, né? Eu notei no final que vieram uns irmãos conversar comigo, o cara pegou e tomou a frente, assim, sabe, e conversou, daí liberou. Eu achei estranho aquilo, mas passou. Deve ser costume da igreja. Indo embora, só aí que eu me toquei que o cara estava com um ponto aqui. A hora que ele estava com um ponto aqui, eu peguei e cutuquei o meu irmão lá do lado, né, que estava, e me acompanha até o carro para eu ir embora já, o apóstolo lá, né? Falei: rapaz, você está andando com segurança? Aí ele falou: né, sabe como que é? Esses dias aí, né? Você viu, né? Você viu aquele outro apóstolo lá, né? O do facão, né? Tacaram o facão no cara, né? Aquela coisa toda, né? Ele falou: você não tem medo, não? Você tem uma igreja lá tão grande, tanta gente, você não tem medo dessas coisas? Você não acha melhor você andar com segurança? Eu falei: não, rapaz, isso aí só acontece com um apóstolo, eu sou pastor, é ralé. Esse povo, gente igual a gente não pega, não, fica tranquilo, né? Jesus andava no meio do povo. Ele era tão igual a todo mundo que Judas, para identificá-lo, precisou dar um beijo no rosto. Igreja é para ser assim. Eu gostei da frase da irmã de hoje de manhã. Falou: aqui é uma igreja horizontalizada, não é piramidal, não é? Aqui você pode estar junto com todo mundo. Aqui todo mundo é irmão. Aqui a oração do irmão do teu lado vale tanto quanto a oração do pastor, vale a mesma coisa. Não tem ovelha pós-graduada aqui, não é uma ovelha especial, aquela coisa toda. Não existe isso. Não existe isso. Então nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E as crises vieram para nos marcar. Para nos marcar. Quem aqui já foi excluído de igreja? Levanta a mão. Bem-vinda. Você também, Vanderlei? Eu não sabia. Você também, Vanderlei? Magda, trata de levantar tua mão que você foi junto comigo. Você foi junto comigo. Nos tiraram do pastorado, meu querido. Está lembrado agora? É isso. Eu também já fui. Agora, por que essa marca na vida da gente? Hoje a gente sabe o que um irmão assim passa. Hoje a gente sabe, igual eu sempre falei, a Carisma, lá de Osasco, nós começamos com um grupo de 35 pessoas, todos eles desviados. Todo mundo desviado. De igreja, não de Deus. Não de Deus. Por isso que a gente queria criar uma igreja diferente. Onde todo mundo fosse aceito, onde todo mundo pudesse ser ouvido. Uma igreja que tem espaço para errar. Uma igreja que tem espaço para a gente conversar. Uma igreja não manipulada. O motivo de eu ser tirado, por exemplo, do ministério, é porque queriam colocar uma armadura de Saul e eu não quis. Aquele negócio, a igreja tem que ter esse método assim, e o método é assim, e cada irmão tem que ganhar tantos irmãos, e aí você vai abrir uma célula, você tem que fazer tal coisa e tal coisa, aquelas regras e regras e regras. Isso aqui é marketing de rede. Eu quero outra coisa, quero vida de corpo, é diferente. Quero a liberdade da gente experimentar Deus no dia a dia da vida da igreja. É isso que eu quero ver. Não fui compreendido. Fui lá, fui para o deserto, não é? Fui para o deserto. Mas hoje eu olho essa ranhura na minha vida e eu falo: foi bom eu ter passado por isso. Foi bom eu ter passado por isso. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus usa a adversidade como um meio para estabilizar a sua vida. Terceiro e último, quando você descobre o seu encaixe, um novo momento se abre em sua vida. Quando você ouviu aquilo, quando deu o clique,
abre um momento novo para você. Às vezes esse clique vem no meio de uma mensagem. Já aconteceu isso comigo diversas vezes. Ouvindo uma palavra, entendi o porquê que Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra. Entendi. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto tempo eu preciso? Nada, são milésimos de segundos. Eu entendi, a coisa está livre dentro de mim. Aconteceu algo novo em mim, agora é só esperar os resultados. Aquilo começa. Então, continua, querido, continua esperando esse clique, porque a hora que der o clique, você não vai se importar quantas voltas você já deu para chegar ali, você não está nem, você encontrou. É isso que eu queria. Salmo 119, 71, o texto diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição. Vamos falar juntos? Foi-me bom eu ter passado pela aflição. Eu queria que você lesse comigo também esse mesmo texto na paráfrase da Bíblia, a Mensagem. Está aí em seguida, leia aí junto comigo, nessa mesma tela. Meus problemas se transformaram em coisas melhores. É isso, é isso. É por isso que você passou por todas essas aflições nesse tempo, meu querido, para que você pudesse conhecer esse outro lado dessa porta que se abre. Então, uma pergunta aqui para você responder para você mesmo. Nessa crise que você vem passando, você perdeu alguma coisa? Responde para vocês. Alguma coisa você perdeu? Eu preciso te dar uma notícia. Tudo o que José perdeu era menos do que ele teve depois. Tudo que José perdeu era menos do que ele teve depois. Ele perdeu aquela túnica que o pai deu para ele. Perdeu. Era uma túnica cara. Mas que importa agora? O cara agora está ricaço. Lá no Egito podia comprar um guarda-roupa inteiro agora, de todas as túnicas, de cores totalmente diferentes. Ele possivelmente era um dos homens mais ricos da sua época. Tal era a posição social que ele alcançou. Tudo o que ele perdeu era menos do que ele teve depois. Ele perdeu o posto administrativo de uma fazenda de um homem rico, lá na casa do Potifar, mas ganhou um posto administrativo tão mais elevado que administrou a nação na qual estava aquela fazenda. Ou seja, agora ele era chefe do Potifar, do homem que jogou ele no calabouço, porque ele agora era superior a ele. Por isso, meu querido, tudo que você perdeu é menos do que Deus quer dar para você. É isso, é isso. Por que eu estou lhe falando essas coisas tão individuais e aqui eu estou pregando para a igreja toda? Porque a igreja é gente. Entenda a minha expressão aqui: o teu sucesso nos interessa, porque eu sou edificado com o teu sucesso. Eu quero que cada um de vocês seja muito bem sucedido. Sua família seja uma família gostosa, um lar gostoso, bem sucedido. Eu quero que você profissionalmente seja um cara, uma mulher realizado, para que você experimente momentos bons da sua vida. Você se realize nisso. Eu quero que a tua saúde seja uma saúde muito boa, para que você possa produzir muito. Eu quero que você, na sua vida com Deus, tenha uma vida livre de problemas e cheia de fortes experiências com Deus, porque a soma de tudo isso é que é a edificação da igreja. O mundo aí fora vai ser abençoado com cada uma dessas pessoas que ao longo dessa semana vai ser sal da terra, luz do mundo, brilhando lá fora, mostrando o evangelho com a sua vida.
É isso que Paulo falou. Ele fala do evangelho dele. Ele fala que o evangelho dele era o perfume de Cristo nele. O que ele está falando? Aonde eu ando, o pessoal sente um cheiro gostoso, de coisa gostosa, de vida boa, de vida gostosa. É assim que é para ser a sua vida, meu querido. Então, eu tenho uma última coisa para te falar. Pode ficar em pé junto comigo? O pessoal da música vem para cá, fica todo mundo em pé. Eu tenho um último texto para ler aqui com vocês. Um texto que parece que não faz sentido. É verdade, não faz sentido ser destacado. Parece que é um texto de passagem, mas tem uma revelação nele aqui. Gênesis 41, 14. O texto diz assim: o faraó mandou chamar José, quando José estava lá no calabouço, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ele estava há anos no calabouço. Entre aquele sonho que ele revelou e para o copeiro e o padeiro lá, padeiro, copeiro, padeiro, os nomes lá, os dois lá. E entre aquele momento, até o momento que o faraó sonhou, são 2 anos. Agora a gente não sabe quanto tempo já fazia, desde que ele tinha sido tirado lá da casa do Potifar, até aquele momento. Porque diz que lá no calabouço, ganhou a confiança de todos, se tornou uma espécie de líder entre os presos, um auxiliar do guardião, do carcereiro. Leva anos para fazer isso. A gente não sabe quanto tempo foi, 5 anos talvez ao todo, 7 anos, não sei. Mas foi muito tempo que ele teve lá. Então imagina como é que ele estava: barbudo, cabeludo, desgrenhado. Deus não é contra a barba, tá, irmãos? Amém? Tá bom. Tá. Barba feia sim, se a barba é feia ele é contra, assim, tá? Tá bonita, tá bom. Mas cadê? Desgrenhado, roupa de presidiário. O que o texto diz assim: depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O que ele fez? O que ele fez é o que é para você fazer. Meu irmão, se livre de tudo o que está te lembrando do teu passado, porque uma porta nova agora se abriu para você. Você vai se apresentar diante do faraó. Vai ser um tempo novo na tua vida. Muda. Se livra daquilo, joga fora, deixa para lá. Por isso que você tem que perdoar. Perdoa, meu irmão. Perdoa. Perdoa. Libera. Ah, me chateou. Manda beijo. Porque esse tempo passou na tua vida, querido. Inclusive os irmãos do José, quando foram encontrar com ele lá já no Egito, sem saber que era ele se revelou para eles apavorados, achando que iam ser mortos. Ele começou a chorar, abraça eles e falou: gente, vocês intentaram mal contra mim e Deus transformou em bênção. Então eu vim aqui agora para abençoar vocês. É isso. O homem estava curado, o homem estava resolvido por dentro. Meu irmão, se resolva. Tira essa roupa feia, não é? Vai se vestir, meu irmão, de acordo com o sonho que Deus está colocando na tua vida. Vai se vestir de acordo com esse novo tempo da tua vida. Vai se vestir dessa maneira. Vai se arrumar e vai se preparar para esse tempo novo da tua vida. Ele se barbeou, ele ali aparou seus cabelos, ele trocou de roupa. Faz isso, meu irmão. Se livra de tudo aquilo que está te lembrando do passado. Segue a vida. Segue o jogo. Segue a vida. Tem coisa boa para acontecer e você não pode ficar com âncora presa lá no passado, não. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser uma igreja diferente. Vamos ser uma igreja diferente. Uma igreja de gente curada, restaurada. Não é? Não vamos ser uma igreja esquisita, não, gente. Tem um monte de igreja esquisita, meu Deus do céu. Tem umas assim que aparecem que eu falo: meu Deus, acho que eu não sou crente, não.
Esses dias eu peguei um Uber, estava indo para Carisma lá de Uber. Quando eu fui parar lá de frente, o moço falou: a Carisma? Eu já trouxe gente aqui. Aqui é o quê, hein? Viu tanta gente aí, eu falei: aqui é a igreja. É católica ou é evangélica? Porque o nome Carisma, né? Às vezes lembra o católico, né? É católico ou evangélico? Eu falei: bom, preciso falar uma coisa maior, porque eu falei: é uma igreja evangélica, né? Ele: ah, tá. Eu falei: você conhece igreja evangélica? Ele falou: conheço sim. O senhor já viu na televisão a igreja evangélica? Ele falou: já. Eu falei: então, não tem nada a ver. Nada a ver. Não se parece com isso aí, não. É totalmente diferente. O homem ficou tão curioso que ele pegou, desligou o carro e perguntou se eu podia conversar com ele mais um pouco. Conversamos mais um pouquinho, orientei, tal. Ele falou: eu vou com a minha família. E não é que foi. Que coisa legal. Dias desses aí, mas foi de rápido. Ele falou, me cumprimentou no culto, tal. Falou: você lembra de mim? Eu falei: me ajuda. Ele falou: no Uber. Eu falei: ah, que legal. Mas olha, Deus, Ele abre portas novas para a vida da gente e pega as nossas experiências do passado, que geraram tantas ranhuras na vida da gente, mas Ele estava preparando você exatamente para esse tempo novo. Por que você passou decepção? Para você não decepcionar mais ninguém. Por que você já passou problema de igreja e tudo mais, que te decepcionou, para você ajudar junto com todos esses irmãos, criar uma igreja nova, gostosa, voltada para as pessoas, mais humana, não é? Mais humana, mais dependente um do outro. Igreja é isso, mais família, é para isso. Deus está tratando isso na nossa vida para a gente crescer. Hoje eu acho interessante quantas pessoas eu vejo. Aliás, lá na Carisma mesmo aconteceu esses dias. Uma irmã veio a família toda comigo, o filho, o pai, meio assim chorando. A mãe abriu, falou: olha, estou passando por um momento difícil na minha vida, descobri que eu estou com câncer, minha situação é essa, mas eu estou aqui, eu estou positiva, minha família é maravilhosa, estão me dando força. Oramos ali junto, mas eu falei para ela: eu preciso fazer uma coisa com você. Posso? Vou te pedir para você fazer um contato com a minha esposa, com a Magda. Está aqui o número dela, faz um contato com ela. A Magda fez um contato com ela, ajudou, conversou, fortaleceu. Ela passou lá pelas operações, está toda positiva. O filho dela veio me agradecer lá no culto. O filho dela passou por mim, mas deu um abraço tão gostoso. Ele falou: olha, queria te agradecer. Eu falei: ô querido, não, tua esposa. Eu não era para mim. A tua esposa. Aí eu fico pensando, ela precisou fazer uma ranhura dessa na vida dela para que abrisse uma nova porta, um ministério abençoando gente que está passando por situações desesperadoras na vida. Talvez você não entenda a tua doença, talvez você não entenda a sua separação, seu divórcio, situações difíceis que você passou, desemprego que você passou, problemas de igreja, problemas de família. Às vezes a gente não entende essas coisas, mas eu quero te dizer que tudo aquilo que foi ruim, que foi tirado da sua vida, como foi de José, o que Deus deu depois era muito maior. Um novo você Deus está fazendo, um novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus. Chegou, meu querido, chegou o tempo de estabilidade. Amém? Chegou para você o tempo de estabilidade. Chegou esse tempo para você. Essa igreja, eu acompanho essa igreja há muitos anos já. Eu já vi as dificuldades que passaram. É difícil. Obra de Deus parece que às vezes não vai com terra, parece que não vai crescer, né? Está difícil. Mas vocês têm um pastor aqui visionário. Aliás, cuida bem dele, tá? Que o povo lá de Osasco está querendo roubar ele para lá. Estão querendo roubar esse homem para lá. E a turma lá puxa para lá. Eles vão me jogar para cá, vocês vão ter que me engolir. É ruim. É melhor ficar com ele. O cara é bom. E esse profeta de Deus e coração de pastor que Deus tem dado aqui a vocês é um homem visionário. Ele me contava desse salão de reunião, e eu que não entendo nada de construção, ele dizia: vai ser assim, você ia ficar aquela cara assim. É isso aí, sabia o que era, eu falei: é isso aí, estamos juntos. Olha que coisa linda isso aqui.
Olha que coisa linda. Que igreja. Não é? Igreja, não estou falando de salão de reunião, estou falando de igreja. Gente, igreja é gente, que é o salão de reunião da igreja. Que igreja organizada, que são vocês que organizam tudo isso aqui. Essa cidade está vendo como é que se administra. Essa cidade está vendo o que é uma igreja que anda na palavra de Deus. E isso tem a ver com as experiências que você passou. Sua experiência é necessária aqui. Vamos ajudar uns aos outros. Amém. Achei demais aí as mulheres sentando para ouvir as outras. Vamos ouvir, estamos aqui para te ouvir. Você acha que aquelas que estão ouvindo nunca passaram por problema? Claro que passaram. É que um dia alguém pegou e as ouviu. Aí agora eu estou falando, agora eu estou emprestando meus ouvidos, porque eu vi como isso é bom. Como isso é bom. Aquilo que antes era uma dificuldade, virou agora um ministério para você. Que coisa linda. Amém? Tempo novo na sua vida, meu irmão. Tempo de estabilidade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Levanta uma de suas mãos comigo. Ora assim, diga: Senhor, eu abro a minha vida para receber a tua profecia, a palavra do Senhor para a minha vida. Eu recebo um tempo novo, um tempo de estabilidade na minha família, na minha vida financeira, na minha saúde, no meu relacionamento com o Senhor, na minha igreja. Eu recebo, ó Deus, tempo novo, tempo de estabilidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.